Olá, boa tarde. Estamos aqui com a professora Ana Cláudia de Moura Cabral, professora de História da Arte aqui do Instituto Federal, Campus Alvorada, e que está como coordenadora da Galeria Aberta, que é esse espaço que a gente está, onde são expostos alguns trabalhos dos alunos. E a pedido da professora Franciele Aguiar, da disciplina de Empreendedorismo, Gestão Cultural e Políticas da Cultura, nós vamos conversar um pouquinho com ela a respeito desse projeto e como ele se relaciona com as políticas de arte e cultura do Instituto Federal. Então, boa tarde, professora Ana. Boa tarde, uma alegria estar aqui conversando com vocês e podendo falar um pouquinho mais sobre a Galeria Aberta. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é esse projeto da Galeria Aberta aqui no Instituto Federal e, inicialmente, com que objetivo ele foi criado. Tudo bem. A Galeria Aberta ela já existe há alguns anos aqui no campus e a formação dela inicial foi ainda no período da pandemia, lá em 2021. Então, ela aconteceu lá no seu início, assim, de uma forma mais online, né? Então, era uma exposição virtual, né, dos trabalhos que aconteciam. Então, a gente tem o Instagram da galeria, né, que nesse início dela acabou sendo super importante, porque a exposição, ela acontecia ali naquele espaço. Aí, depois, a gente conseguiu, né, vir para esse espaço físico, né, e existir aqui nesse lugar. Então, ela vem desde 2021 e 2023, daí sim a gente entrou, porque ela começou como galeriaaberta.com, né? Sim. Nesse universo virtual, Sim. precisamos, né, nos adaptar. E aí depois ela vem como Galeria Aberta em ação, né? E a partir de 2023 a gente consegue fazer essas exposições aqui no espaço. Legal. E dentro das políticas de arte e cultura do Instituto Federal, existem algumas diretrizes, tipo no artigo 4º do capítulo 2, que fala de política de extensão, permanência e êxito. Eu queria saber como tu considera esse projeto da Galeria Aberta, como que ele proporciona aos alunos a permanência no curso, que não haja a desistência. O que esse projeto ajuda nisso? Entendi. Eu acho que eu vou vincular essa resposta com a parte da anterior que eu acabei não comentando, assim. Uhum. A ideia, então, do projeto surge como ter um espaço, né, de arte e cultura em Alvorada. Né? Então, ele, obviamente, é voltado, né, para os nossos cursos, né, para os nossos estudantes, né, para a comunidade interna, mas ele vem também como esse apoio, né, à comunidade externa, assim. Então ele nasce dessa ideia de que aqui em Alvorada, né, se necessitava de espaços artísticos e culturais, né, e apesar, né, da região periférica e de todas as dificuldades, tem aí um movimento de muitos artistas, né, muitos produtores culturais, assim, na cena de Alvorada, e se percebeu naquele momento a necessidade de ter, então, esse espaço, né, um espaço que viesse a colaborar com esse cenário. Né, então, só retornando um pouco, tinha perguntado na primeira e eu acabei não falando, assim. Então ela nasce com esse propósito e eu acho que isso também já vincula um pouco a tua segunda questão, né? Que é justamente um espaço onde a gente vai ter aí a possibilidade de apresentar, de divulgar, né, o trabalho que acontece aqui dentro. Então a gente vai ter, né, desde dos seus primórdios até hoje, a gente tem assim um trabalho em parceria com os professores das disciplinas. Né, então a gente tem aqui no campus o integrado de áudio e vídeo, né, que seria a galera ali do médio integrado. A gente tem o processos fotográficos, a gente tem o produção superior, né, em produção multimídia. Então, assim, são todos cursos que a gente faz essa ponte, né, que o espaço ele está aqui para ser ocupado. Né, então, ser ocupado pelos estudantes do campus, mas não só, né, então essa ideia da extensão é justamente de vincular com a comunidade. Abrir para a comunidade. Abrir para a comunidade. Então, isso vai funcionar a partir de editais que a gente propõe, né, chamando a comunidade interna e externa do campus, mas a gente também recebe propostas que vêm de artistas de Alvorada, né, que nos procuram. Então, acho que é sempre essa ponte, assim, com a comunidade interna e externa do IF, né? E eu acho que ter a galeria aberta aí, pensando no que tu comentou, né, sobre a permanência dos estudantes, assim,
eu acho que é um espaço, né, de identidade, né, um espaço onde tu consiga ver teu trabalho exposto, né, de pertencimento, enfim, então acho que ela colabora muito, assim, com esse papel. E além de proporcionar a ideia de permanência de quem está estudando aqui, atrai novos estudantes para cá, porque no momento que tu abre o espaço para que outros artistas da comunidade venham expor aqui, eles conhecem o campus, conhecem os cursos e acabam sentindo vontade de vir estudar aqui. Exato, também, exatamente. Sim. E ao longo da existência do projeto, não sei se tem esse conhecimento, se já existiu algum tipo de mostra artística acessível, porque nas políticas de arte e cultura do Instituto, prevê lá no artigo 6º, também no capítulo 2, diversidade, direitos humanos, uma valorização, né, da arte para essas minorias, digamos assim. Uhum. Então, existiu aqui na Galeria Aberta, ou prevê algum tipo de mostra artística, como, por exemplo, exposição de fotografias táteis. Eu sei que aqui tem uma impressora 3D, não sei se já foi feito algum projeto, acho que é da Multimídia, as cadeiras da Multimídia que utilizam a impressora 3D. E existem as fotografias táteis, né, que são reproduzidas para que as pessoas com deficiência visual consigam sentir. Existiu ou pretende ser feita uma exposição desse tipo? Eu não sei, essa resposta eu de fato não sei te dizer, assim, se já teve, por exemplo, com fotografias táteis, né, eu acho que essa é uma discussão super importante, né, não só aqui para o nosso espaço da galeria, mas, né, a nível de outros espaços, inclusive de museus, enfim, acho que ela é uma grande discussão, assim, né, de pensar esse espaço cada vez mais inclusivo. Eu não sei te dizer, né, de fato eu não acompanhei, eu comecei aqui no campus no ano passado, na metade do ano, então na metade do ano eu acompanhei muito, né, aos poucos, assim, o processo, e esse ano eu assumo como coordenadora da galeria. Então, nas minhas pesquisas sobre as exposições que aconteceram, de fato não vi, assim, pode ser que tenha acontecido, só não tenha chegado na informação. Mas eu recordo que a gente teve uma exposição no final do ano passado, se não me engano, que aí teve ali, né, a partir de QR Codes, teve sim, né, um pensamento sobre acessibilidade. Não foi exatamente organizada pela galeria, porque a gente faz, isso é outra questão, né, a gente faz muita parceria com os núcleos aqui do campus, né. Uhum. Então, ela foi organizada por um dos núcleos aqui do campus, e eu recordo que nessa exposição houve, né, todo um olhar atento para isso, e se pensou nos QR Codes que iriam ajudar Com audiodescrição. Com audiodescrição das fotos que estavam expostas naquele momento, assim. Então, sim, tem um olhar, tem uma preocupação, tem algumas questões de recursos, né, que acaba não, né, talvez não tendo tanta acessibilidade quanto deveria, assim. Sim. Mas tem um olhar, tem uma atenção, né. Agora, assim, eu me recordo dessa última que foi a que eu consegui acompanhar mais próximo, assim. Mas imagino que se a gente fosse olhar lá no histórico das exposições, provavelmente algumas já devam ter também pensado, assim, né. Acho que é uma pauta importante. O legal seria também nas legendas, nas plaquinhas de legenda, ter o braille, para que as pessoas pudessem fazer a leitura. Né? Isso é bem interessante, assim, inclusive eu vou pensar para as nossas próximas, assim, porque aqui no campus a gente tem também a impressora em braille. Então, daqui a pouco é um recurso que a gente consegue. Claro que, né, tem toda uma demanda, né, do campus, enfim. Mas bem apontado, não tinha ainda, né, refletido, mas acho que é uma questão interessante da gente pensar, assim, e trazer, né. Legal. Uma outra questão. Galeria aberta. Galeria, quando se fala em galeria, a gente pensa num espaço mercadológico, né? Galeria é que apresenta o artista ou representa e comercializa suas obras. Diferente dos museus e dos espaços culturais, que são mais de apreciação, pesquisa, estudo. Então, a galeria aberta, sendo aqui dentro do Instituto e atendendo, de certa forma, ao que diz lá as políticas de arte e cultura do Instituto Federal, que fala sobre a valorização da arte e da cultura como vetores de desenvolvimento sustentável, economia criativa e economia solidária. Nesse sentido, seria possível comercializar as obras dos artistas dentro desse espaço? E se sim, quais seriam as questões éticas envolvidas nessa prática?
Pois é, aí é uma questão que, de fato, eu não tenho uma resposta para te dar, assim, né? Porque a gente está dentro de uma instituição pública, enfim, né? Mas a ideia da galeria, justamente da galeria aberta, assim, a minha percepção, né, é que seria mais no sentido de viabilizar, talvez, a questão de divulgação, né, de abrir para discussão, de ser um espaço aí da presença desses artistas, tanto do campus quanto os artistas da comunidade, artistas e produtores, mas assim, de comercialização de obras, eu não tenho nenhum registro, assim, e também não sei como funcionaria. Sim, porque eu percebo faz pouco tempo também que eu frequento aqui o Instituto Federal, entrei esse ano, estou no primeiro semestre do curso de processos fotográficos e eu vejo que existem feirinhas de artesanato, feirinhas de trabalhos indígenas, de qualquer tipo de coisa que venda nos corredores. Seria justo também que pudesse vender alguma coisa. Eu acho que poderia ser os artistas ainda que, pelo menos a comunidade acadêmica aqui dentro, que se pudessem vender os seus trabalhos aqui. Eu acho que daria para pensar, inclusive, né, nós temos a exposição e a partir dessa exposição talvez pensar na organização de uma feira que envolva daí mais artistas, né, mais processos da comunidade, assim. Sim, de fato a gente tem, né, inclusive agora a gente está, né, nesse momento a gente está ali, né, com esse espaço. Mas assim, vinculado à exposição da galeria eu não tenho registro, mas aí como eu te disse, né, também estou pegando agora a galeria, então pode ser que já tenha acontecido, não sei, assim, me parece aí no meu entendimento que o propósito inicial dela seria mais de ter esse espaço de divulgação mesmo dos trabalhos, de ser um espaço, né, de circulação desses artistas, assim, não propriamente na comercialização dentro, porque eu quero dizer dentro da galeria, né, porque eu penso que a galeria tá, né, como é que a gente faria isso aqui, né, mas agora eu acho que a partir de uma exposição, propor daí sim, né, o ambiente de uma feira gráfica, sei lá, né, eu acho que isso seria super interessante, não sei se já aconteceu, não se tem um registro, pode ser que tenha acontecido, mas eu não tenha, né, não esteja por dentro, assim. Sim. Mas acho que seria legal também outra pauta, assim, pra gente pontuar daqui a pouco, né, trazer o artista e a partir dessa exposição, o que a gente pode propor para uma feira onde vai ter aí outros artistas divulgando seu trabalho. Acho que isso seria bem interessante. Tu tinha comentado lá na primeira pergunta sobre expor na galeria sempre através de edital. Esses editais são abertos ou também costumam existir exposições aqui a convite da coordenação? A convite, não é sempre através de edital. Existem editais, né? Se pensa enquanto núcleo uma proposição, se lança o edital aberto à comunidade, mas às vezes a gente trabalha com convite, inclusive agora a gente vai ter nas próximas semanas uma exposição com um artista indígena, que é o Verá Chunu, né, então a gente vai trazer aí os trabalhos deles, a gente também agora tá com a Rose, que tá aqui na nossa exposição, né, a Rose também foi aí uma artista convidada, é uma aluna aqui do campus, né, então tá trazendo o trabalho dela, mas foi como uma aluna, uma artista convidada, nesse caso uma aluna, a próxima é um artista convidado também externo, né, da comunidade. Então não necessariamente edital, às vezes a gente faz por edital, por convocatória, né, por convite, então são muitos os modos, assim, de ocupar o espaço da galeria, assim. Sim, e pensando na galeria como espaço, as obras que podem ser expostas aqui, elas são na maioria bidimensionais, né, justamente porque é um corredor de passagem. Sim. Nós não temos como colocar, por exemplo, uma videoarte numa TV aqui, esculturas sobre algum cubo. Existe algum pensamento, estudo, projeto de expandir a galeria aberta dentro do espaço aqui, como uma sala fechada para exposição de obras mais delicadas, mais complexas? Nesse momento, acho que é uma questão também de espaço no campus, né? Não tem um projeto acontecendo, né? Sim. Tem alguns pensamentos que surgem, tem alguns pensamentos, assim, por exemplo, a gente poderia ter, né, dependeria de recurso, mas para trabalhar com videoarte, que a gente ainda consegue trabalhar numa pluralidade, né, não ocupando o espaço. Porque aqui onde a gente está, como é um espaço de passagem, inclusive a gente tem
Agora a gente conseguiu mais 2 móveis, os que estão ali, né, que são nesse formato que ele facilita, né, a exposição, mas além deles a gente tem uns cubos, né, móveis. Sim. E mesmo que seja um cubo e que, por exemplo, a gente poderia usar ele dos 2 lados, ampliando ali o espaço, pensando isso ainda na exposição bidimensional, né? A gente tem que ter muito cuidado de onde a gente vai alocar esses móveis, porque é um lugar de passagem. Exato. Então daqui a pouco, né, a gente pode ter acidentes mesmo, né? Se torna perigoso, assim, então temos que cuidar o espaço que a gente está. Então, para obras, né, tridimensionais, a gente tem de fato aí uma grande questão, assim, teria que repensar, né, como trazer isso para esse espaço. E de novo, assim, daí pensar outros espaços dentro do campus aí já exige uma outra dinâmica, assim, né? Então, nesse momento a gente não tem, assim, nós conseguimos ampliar, né? A gente recebeu esses outros móveis no final do ano passado, assim, que eles já ajudam nesse espaço, mas de toda forma, assim, mesmo sendo móveis, a gente precisa ter muito cuidado onde é que eles vão estar, tem que ser tudo muito pensado, muito planejado, né, para evitar aí ter algum transtorno, né, acidentes mesmo, que as pessoas possam, né, se machucar, enfim, porque é um espaço de passagem, por isso aberta, né, tipo, ela é aberta, em todos os sentidos, assim, né, é um espaço onde as pessoas circulam, ela é aberta para a comunidade externa também, enfim. Então, talvez futuramente, acho que seria algo super interessante de pensar, né? Um espaço que a gente pudesse trabalhar com outras materialidades, né? Esculturas, livros de artista, poderiam ter, né? Os balcões para livros de artista, né? Acho que talvez nesse momento, assim, pensando, inclusive os cursos que a gente tem aqui, né? Que são muito voltados pro áudio e vídeo, assim, né? Acho que talvez TVs que a gente pudesse deixar, videoartes, enfim, acho que isso seria bem interessante, assim, né? Mas estamos, né, com as possibilidades que a gente tem, assim, né? A gente está pensando nessas materialidades, assim, para somar a galeria, assim, mas de toda forma, né, com muito cuidado, porque são muitas pessoas que transitam por aqui, né? Então tem que ter um cuidado, um olhar atento, assim. Então tá, eu acho que era isso. Eu gostaria, em meu nome, em nome da Amanda e da Ana Luísa, que compõem o nosso grupo para essa disciplina, de agradecer a tua disponibilidade, o teu carinho de ter aceitado o nosso convite. E o nosso muito obrigado. Então tá, eu agradeço o convite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, espero ter conseguido contribuir aí, Conseguiu, sim. Tô no início dessa trajetória na Galeria Aberta, assim, mas espero ter conseguido, né, trazer algumas reflexões aí nas respostas para vocês. Tá ótimo, muito obrigado. Então tá, obrigada, gente.